O que acontece quando se precisa de um juiz, mas não tem briga, nem réu, nem acusação? Parece até o começo de uma piada, né? Pois é, mas é, na verdade, um pilar super importante e, assim, bem discreto do nosso sistema de justiça. Para nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num conceito que desafia um pouco a ideia que a gente tem de um tribunal. A famosa jurisdição voluntária. Exatamente. A jurisdição voluntária no direito processual civil, e o nosso guia aqui é um texto acadêmico muito bom, bem lúcido, da Michele Fernanda Martins, que vai ajudar a gente a desvendar esse aparente paradoxo. Aham. A missão aqui é entender por que, às vezes, o judiciário parece que, sei lá, veste um chapéu de administrador, de fiscal, e como isso afeta as situações super concretas do nosso dia a dia. Voluntária é basicamente o palco onde o Estado juiz não entra para resolver uma treta, sabe? Certo. Ele entra para participar de um acordo. Ele está ali para validar, para dar o selo de eficácia a certos atos da vida civil. A palavra-chave aqui não é conflito, É outra coisa. é fiscalização. É o sistema garantindo que, mesmo quando todo mundo concorda, os interesses maiores, principalmente de pessoas vulneráveis, sejam protegidos. Ok, vamos desvendar isso então, porque a própria palavra jurisdição já acende uma luz na cabeça que pisca conflito, processo, lide. Claro, é a associação imediata. Mas aí vem o voluntária e parece que puxa o tapete dessa ideia toda. E a fonte que a gente usou aponta essa diferença de uma forma muito clara, né? Muito clara. Na jurisdição contenciosa tradicional, a gente tem um cabo de guerra. Eu quero uma coisa, você quer outra, o juiz decide. Exato. Na voluntária, não tem esse cabo de guerra. Em tese, todo mundo quer a mesma coisa. E o exemplo clássico que a fonte traz para isso é perfeito, né? Sim, o do divórcio. Um casal com filhos menores de idade quer se divorciar amigavelmente. Eles já combinaram tudo, guarda, pensão, como vão dividir os bens, não tem briga nenhuma. Certo. Mas a lei diz, calma lá. A vontade de vocês, por si só, não basta. Precisa de uma validação. Precisa que o juiz olhe esse acordo, verifique se os direitos das crianças estão mesmo assegurados. Só depois desse carimbo judicial, dessa homologação, é que o divórcio vai produzir todos os efeitos legais. Peraí, mas aí me surge uma dúvida. Se não tem briga e o juiz age quase como um administrador, por que isso continua dentro do Poder Judiciário? Não faria mais sentido ser, sei lá, um procedimento de cartório? Algo puramente administrativo, mais rápido, mais barato? Essa sua pergunta é exatamente o centro de um debate doutrinário gigantesco. E o texto aborda isso muito bem. Ah, que bom. Uma corrente de juristas defende justamente isso que você sugeriu, que a jurisdição voluntária é, na essência, uma atividade administrativa que o judiciário meio que pegou para si. Entendi. Nessa visão, o juiz estaria agindo como um gestor de interesses privados. Mas tem outra corrente muito forte que argumenta que não, que ainda é jurisdição. E por quê? Porque envolve a interpretação da lei e a aplicação dela a um caso concreto, sabe? E isso é feito por um agente do Poder Judiciário, para garantir direitos. E essa briga, ela é só acadêmica ou tem alguma consequência prática? Totalmente prática. Se fosse considerada puramente administrativa, talvez a lógica de recursos, de garantias processuais, fosse outra, bem mais simples. Ao manter como jurisdição, o nosso Código de Processo Civil fez uma aposta clara. Ele definiu um caminho. Exato, ele disse, ok, vamos tratar isso dentro da estrutura do judiciário, com direito a recurso de apelação, com a participação do Ministério Público. Mas, ao mesmo tempo, ele deu ao juiz ferramentas de um administrador, como a gente vai ver. É um híbrido, então. É um híbrido fascinante. Por isso que a terminologia muda. A fonte destaca bem isso. A gente não fala em autor e réu. Fala em quê? Em interessados. A gente não fala em lide, mas em negócio jurídico a ser chancelado. As próprias palavras já entregam que a gente está em outro universo. É aqui que fica realmente interessante. Porque as características desse universo quebram todas as nossas expectativas. A fonte lista algumas peculiaridades que são, assim, no mínimo surpreendentes. Aham. A primeira é a iniciativa.
A gente sempre aprende que o juiz é inerte, né? Ele espera ser provocado. Mas aqui, em alguns casos, o próprio juiz pode começar o procedimento de ofício. Sim, e o exemplo da herança jacente que a fonte cita é matador para entender isso. Como funciona? Alguém morre e não deixa herdeiros conhecidos. O patrimônio fica lá, à deriva. O juiz não precisa esperar alguém aparecer. Ele pode, por conta própria, iniciar um procedimento para arrecadar esses bens, nomear um administrador e cuidar de tudo. Até que alguém apareça. Isso, até que os herdeiros apareçam ou que se declare a herança como vacante e ela vá para o Estado. Isso subverte completamente a lógica do juiz-árbitro. Aqui, ele é um juiz guardião. Uau! Isso já é uma quebra de paradigma enorme. Mas a segunda característica é ainda mais radical. A flexibilidade na decisão. Essa é a principal. Eu vou até ler um trecho do artigo 723 do Código de Processo Civil, que o texto destaca porque é muito forte. Diz que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. É uma bomba. Quer dizer que a lei escrita dá um passo para trás e a sensibilidade do juiz assume o protagonismo. Isso soa quase herético para o direito. Sem dúvida. Mas o que é fascinante aqui é que essa conveniência e oportunidade não são um cheque em branco, sabe? Não é eu acho que é melhor assim e pronto. Tem um limite. Tem. A própria fonte faz a conexão crucial com o artigo 8º do mesmo código. Esse artigo funciona como a bússola moral do juiz. Ele diz que qualquer decisão judicial, incluindo essa mais flexível, precisa atender aos fins sociais, ao bem comum, à dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade. Entendi. Então o pulo do gato aqui não é só que não há briga, é que o sistema confia no juiz de uma forma completamente diferente. Exato. Ele deixa de ser um mero aplicador da letra fria da lei para ser um gestor de bem-estar, quase um conselheiro de família com poder de decisão. Isso muda tudo. Muda tudo. A decisão se afasta da legalidade estrita e se aproxima muito da equidade, que é a justiça do caso concreto. É uma ferramenta para o juiz adaptar a norma geral à realidade pulsante daquela situação específica, que quase sempre envolve relações de família, pessoas que precisam de uma proteção especial. E tem uma terceira característica que amarra tudo isso muito bem. A decisão não se torna imutável. Não existe a famosa coisa julgada material. O que faz todo sentido, né? Total. A fonte explica bem a diferença. A coisa julgada formal existe. Ou seja, a decisão encerra aquele processo específico. Você não pode reabrir o mesmo pedido. Ok. O que não existe é a coisa julgada material, que é aquela proibição de discutir o mérito da questão de novo em qualquer outro processo. E por que não existe? Porque a vida é dinâmica. As coisas mudam. Exatamente. A fonte usa o exemplo da interdição. Uma pessoa é declarada incapaz de gerir a própria vida por uma condição de saúde. Se, anos depois, um novo tratamento recupera essa pessoa, a situação fática mudou. Ela pode pedir o levantamento da interdição. A decisão judicial precisa respirar junto com a vida das pessoas. Essa ideia de uma decisão judicial que respira com a vida das pessoas é muito poderosa e me faz pensar em situações bem concretas. Onde mais a gente vê essa lógica em ação, além do caso da interdição? Olha, o artigo 725 do CPC, que a fonte menciona, é praticamente um catálogo. Um exemplo muito comum é a emancipação. Certo. Pais querem emancipar um filho de 16 ou 17 anos. Não tem conflito nenhum, mas é um ato tão sério que antecipa a maioridade civil que a lei exige que um juiz avalie se aquilo é realmente o melhor para o adolescente. Outro caso que a gente vê bastante, a venda de um imóvel que pertence a uma criança, que ela recebeu de herança, por exemplo. Os pais não podem simplesmente ir ao cartório e vender, né? Não podem, e a razão é óbvia. Eles precisam de uma autorização judicial, o que a gente chama de alvará. O juiz vai chamar o Ministério Público e juntos eles vão analisar. O que eles olham? Se a venda é necessária, se o preço é justo, se o dinheiro vai ser usado em benefício da criança, talvez para pagar os estudos dela, um tratamento, ou se os pais estão só querendo se livrar do imóvel e gastar o dinheiro. O juiz atua como um protetor. Um protetor do patrimônio do incapaz. Exato.
E tem um que talvez seja o campeão de frequência nos fóruns, o alvará para levantar valores de pessoas falecidas. Exatamente, é o caso clássico, né? O pai falece, deixa um dinheiro no FGTS ou no PIS/PASEP, a família já num momento super difícil precisa daquele valor para pagar as contas do mês. E não pode esperar. A última coisa que eles precisam é de um inventário completo, que pode ser caro e demorar anos. A jurisdição voluntária, através do pedido de alvará, é a ferramenta do sistema para dar uma resposta ágil a uma necessidade que não pode esperar. É a justiça funcionando no ritmo da vida real. Se a gente conecta todos esses pontos, o padrão fica muito claro. A jurisdição voluntária é a rede de segurança do sistema para quando a lei desconfia que a autonomia privada sozinha pode não ser suficiente para proteger quem é mais frágil. É a definição perfeita. Seja um menor de idade, uma pessoa com alguma deficiência que impeça de se autogerir, o patrimônio de alguém que desapareceu. Em todos esses cenários, a lei diz, opa, aqui a gente precisa de um olhar externo, imparcial e protetivo. E esse olhar é o do juiz, sempre auxiliado pelo Ministério Público. Ok, então a gente entendeu o que e o porquê. Mas e o como? Como um procedimento desse se desenrola na prática? Ele é mais simples que um processo litigioso? Sim, o desenho dele é para ser mais célere, mais enxuto. A fonte descreve o roteiro básico. Começa com uma petição inicial do interessado, ou, em alguns casos, da Defensoria Pública ou do próprio Ministério Público. E depois? Depois, os outros eventuais interessados são chamados. Mas não para brigar. Só para se manifestar. Exato. E a fonte destaca um ponto importante sobre essa manifestação. Não é uma contestação. A pessoa não vai dizer eu discordo, porque, em tese, todo mundo concorda. É mais para acrescentar informações, para ajudar o juiz a formar a convicção dele. É um processo colaborativo, então. Precisamente. A lógica não é de oposição, é de colaboração. E tem uma figura que é onipresente, o Ministério Público. Ele vai ser intimado em todos esses procedimentos para atuar como custos legis, ou seja, fiscal da correta aplicação da lei e protetor dos interesses sociais e dos incapazes. Ah, então a participação dele é uma garantia extra? Uma garantia extra de que a decisão final vai ser a mais justa e adequada possível. Entendi. Então é um processo mais leve, pensado para ser rápido. Mas essa rapidez não sacrifica a segurança, já que o Ministério Público, que é o fiscal da sociedade, está sempre de olho. Isso. E depois das manifestações, o juiz decide. Essa decisão, ainda que amigável, pode ser contestada. Alguém pode recorrer. Pode. A fonte esclarece que da sentença cabe o recurso de apelação. Isso mostra, de novo, que apesar da natureza consensual, as garantias do devido processo legal são mantidas. Faz sentido. Se um dos interessados, por exemplo, não concordar com a solução que o juiz considerou mais conveniente, ele pode levar a questão para ser reanalisada pelo tribunal. Certo. Então, para a gente amarrar as ideias, estamos falando de uma área do direito onde o judiciário não resolve brigas, mas administra interesses, validando atos da vida civil. Perfeito. Os envolvidos são colaboradores, não adversários. E a grande estrela é a flexibilidade do juiz, que pode decidir com base na conveniência e na oportunidade, buscando a equidade para o caso concreto. Isso. É uma atuação judicial que exige do magistrado uma sensibilidade muito maior. Um papel quase paternalista, no bom sentido da palavra. E essa flexibilidade toda nos leva diretamente ao nosso ponto final. A provocação que fica para quem nos ouve. Manda. Isso levanta uma questão importante, né? A fonte cita o jurista Cássio Scarpinella Bueno, que diz que a interpretação da lei pelo juiz é sempre um ato de vontade e um ato criativo. Se isso já vale para um processo comum, litigioso, imagina em um procedimento onde a própria lei abre a porta e diz para o juiz: adote a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. O risco é a decisão virar algo totalmente pessoal, baseado só no que aquele juiz específico acha que é conveniente. Exatamente. A provocação final é essa. Qual é a linha tênue que separa a busca pela justiça no caso concreto, essa equidade tão necessária, do risco de decisões baseadas em valores puramente subjetivos do magistrado? É uma pergunta difícil.
como que o sistema calibra essa liberdade que é indispensável com a segurança jurídica e a previsibilidade que todos nós esperamos da justiça? Não tem uma resposta fácil. É a tensão que vive no coração da jurisdição voluntária.